Bom, ontem nós demos início aí a mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e eu gostaria de destacar aqui o jogo do Flamengo que ontem venceu o Goiás dentro do Maracanã, o Maracanã lotado e inflamado por 2-0, tirando o time ali, né, da zona de rebaixamento. O jogo começou muito bem para o Flamengo conseguiu pressionar ali logo nos primeiros minutos. O Flamengo teve ali a oportunidade de cobrar um pênalti com o Pedro e essa é uma baixa também, que o Pedro acabou se machucando após a cobrança e após a conversão do pênalti. Depois, no princípio ali do segundo tempo, o Flamengo foi pressionando o primeiro tempo inteiro e tal. Pensei até que fosse sair mais de um gol no primeiro tempo. E aí, logo no princípio, ali por volta dos 10 minutos, se eu não me engano, o Everton Ribeiro faz um golaço ali de letra. Everton Ribeiro, que sempre é muito criticado em todo o começo de temporada no Flamengo, mas as pessoas e principalmente os torcedores do Flamengo não conseguem entender que o Everton Ribeiro, todo princípio do ano, ele precisa de alguns jogos, de alguma sequência de jogo, para que ele possa retomar a sua forma e apresentar o seu melhor futebol, e ele já está começando a chegar nesse seu auge de temporada, no qual ele consegue desempenhar muito melhor, e ontem fez um grande jogo a princípio. É bom se destacar. E aí o Flamengo venceu de 2-0. Pensei que fosse até ser mais. No final sofreu um pouquinho de pressão, que é comum, que é normal. E falando em normalidade, é muito bom a gente tocar nesse assunto para que os torcedores do Flamengo, principalmente, eles possam entender o seguinte. O nível do sarrafo do Flamengo estava muito alto. Muito alto. Ao ponto dos torcedores entenderem que... Entenderem não, mas chegarem a conclusão que vencer do Grêmio lá na Arena do Grêmio de goleada numa semifinal de uma Copa do Brasil era algo comum. Que vencer do São Paulo, o São Paulo no Morumbi, era algo super comum. Que vencer de 2-3-0, seja lá qualquer que seja o time, era algo normal. Que vencer clássicos como Botafogo, Flamengo, Vasco, teria que ser de 2-3-0 para cima. E aí nós damos início ao princípio da temporada deste ano e o Flamengo vem com um sarrafo normal. O sarrafo estava aqui, ele acaba descendo e ele vem para a sua normalidade. E aí os torcedores do Flamengo não estavam mais conseguindo degustar futebol da maneira que tem que ser. Por exemplo, você ganhar, assim, chutar, você ganhar de um Olaria, de uma Madureira, de um Maringá de 2-3-0, 4-0, é algo que é normal e é algo que é obrigação do Flamengo, ganhar. Você golear é algo super satisfatório, mas você tem a obrigação de ganhar desses times. Agora, quando você pega um Internacional, quando você pega um São Paulo, quando você pega tão propriamente ontem um Cruzeiro que fez um grande jogo contra o Fluminense, apesar de ter perdido, não é algo tão normal assim você sempre ganhar e sempre ganhar goleando. Não é algo normal. Por quê? Porque Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, eu ainda não cheguei nos clássicos. São jogos que você está enfrentando times grandes, com tamanha e proporção também de Flamengo, dentro do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato Nacional, ou seja lá qualquer que seja o campeonato. Então o Flamengo, o torcedor flamenguista, estava, digamos assim, vivendo um estado de sonhos, de ilusões, em que o Flamengo ia entrar em qualquer jogo e golear qualquer adversário, seja lá qual for o adversário. E não é assim. O Flamengo e o flamenguista, tão propriamente torcedores, eles têm que entender que você ganhar de um Goiás dentro do Maracanã 2-0, fazendo o seu papel, não desempenhando ainda o melhor papel que possa ser desempenhado na temporada, mas ganhando de 2-0 é algo super normal e super satisfatório. Então o que eu quero dizer e aonde que eu quero chegar? Foi super benéfico para o Flamengo tomar essas pancadinhas, essas porradinhas no começo do ano. Porque trouxe o torcedor que estava aqui para esse estágio aqui e depois trouxe ele para a normalidade. Ontem a torcida estava super animada e super satisfeita do Flamengo ter ganho de um Goiás de 2-0, sofrendo pressão nos últimos 10 minutos. Ou seja, pressão que eu digo assim, não foi uma pressão, mas o Goiás tomou a bola para si e tentou ali fazer uma poeira, levantar
uma fumaça para ver se acontecia alguma coisa, um golzinho no escanteio, já que são 2, 3 escanteios no final. E o Sampaoli começou a mexer, aí tirou o Everton, botou, acho que foi o Vidal, enfim, colocou alguns volantes, trocou os zagueiros, botou o Davi Luiz e tal, renovou o fôlego. Então, assim, há de se lembrar e de se entender, principalmente torcedor do Flamengo, que você ganhar do Goiás é normal. O que é anormal é você ir para um clássico contra um Vasco e você não aceitar um empate, você não aceitar uma derrota. Você ir para um clássico contra um Fluminense, você aceitar o empate, aceitar uma derrota. Você ir para um clássico contra o Botafogo, você aceitar o empate e aceitar a derrota. Independentemente de como estejam os clubes hoje, independentemente de como esteja o Botafogo ou o Vasco. Vasco que está numa remontada e o Botafogo também. É clássico. No clássico, quando você entra em campo, seu time pode estar aqui. O sarrafo do Flamengo pode estar aqui. E o sarrafo do Vasco e do Botafogo podem estar aqui. Mas pelo fato de ser clássico, isso entra em semelhança, equiparelha. Então, assim, foi bom pro time do Flamengo entender que campeonato carioca tem sim muito valor. Ah, perdemos o carioca, só o carioca, deixa lá pro Fluminense. Olha só, não valia nada. Mas olha só o princípio de campeonato que o Flamengo teve, o princípio de temporada que o Flamengo teve. Como vale e como é valioso um campeonato carioca, um campeonato estadual. Porque hoje o Flamengo não é campeão carioca. No papel e até jogando bola, o melhor time do Brasil e do Rio de Janeiro hoje é o Fluminense e não é mais o Flamengo. Então trouxe o Flamengo para um estado de normalidade, colocando o torcedor, tirando o torcedor aqui, ó, do fantástico mundo de Bob, trazendo ele aqui, ó, para o estágio de normalidade e falando assim para ele: a gente tem time para ganhar tudo. Nós temos times para ser campeão e conquistar e almejar algo grande na temporada. Mas não é todo jogo 4, 5, 6, 7 a 0. Porque assim como a Leila Pereira tirou sarrafo do Flamengo, o Flamengo hoje não é um Real Madrid, o Flamengo hoje não é um Bayern, o Flamengo hoje não é um PSG na Ligue 1 e o Flamengo hoje não é um City na Premier League. E graças a Deus por isso. Porque o que encanta, o que a gente gosta de ver, que é o futebol brasileiro ser o que é. É o futebol brasileiro ter, em alguns momentos, um Palmeiras deslanchando. Ter, em alguns momentos, um Fluminense deslanchando, como está agora no princípio de temporada. E ter, em alguns momentos, um Vasco, um Botafogo, como está agora líder do Campeonato Brasileiro. E ter, em alguns momentos, o tão próprio Flamengo deslanchando e sendo campeão. É isso que traz a graça para dentro do futebol brasileiro. Porque nem sempre eu vou ganhar de goleada. Mas sim, o objetivo é ser competitivo e entrar dentro de scout em todas as competições. É sobre isso.